É isso, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27. Estamos agora mais precisamente no quinto tópico do nosso estudo, que é a tentativa de Davi de encobrir o seu pecado, no caso, o seu adultério para com Batseba. Essa parte do nosso estudo ela está dividida em 5 partes. A quinta parte do nosso estudo está dividida em 5 partes, que vai do verso 6 até o verso 13. Na primeira parte do nosso quinto tópico, nós vimos que Davi ele convoca Urias para ir até ele e ali finge interesse em saber o que estaria então acontecendo na guerra, né? Pergunta sobre Joabe, pergunta sobre o exército, pergunta como vai a guerra, né? E ali prepara o caminho, né? Um caminho de manipulação. A intenção dele é manipular Urias para que Urias ele fosse para sua casa. Nessa parte aqui, agora a nossa segunda parte, nós vamos estudar o versículo 8, depois versículo 9 e 10, versículo 11 e por fim versículo 12 e 13 para partirmos para a sexta parte do nosso estudo, que é o planejamento para que Urias seja morto. Lembrando que Urias era o marido de Batseba, né? Se nós fôssemos de uma forma bem chula, o corno, né? O corno do qual estava sendo ali manipulado para que no fim se tornasse pai de uma criança que não era dele, devido ao adultério de Davi para com Batseba ter gerado uma criança. Então vamos dar sequência. Essa parte do texto, né? Davi vai tentar então manipular Urias e dessa vez com conforto, né? Uma situação confortável, ir para casa depois de voltar de uma guerra, né? E Davi ainda vai dar presentes, enviar presentes para Urias, né? Enviar um presente ali para Urias. Daí a capinha do vídeo ser esse presente não vem de Deus. 2 Samuel, então, capítulo 11 e o verso 8. Vou fazer então a leitura do versículo e na sequência, após a leitura, vou fazer a exposição do versículo, trazer tudo aqui, todas as informações, fazer a interpretação do versículo. E desta feita também vamos fazer o que sempre é de costume, mais 2 aplicações. Essa parte do texto, vou extrair 2 aplicações então para nossas vidas, que é, bom, estudamos o texto e agora o que nós podemos então extrair e aplicar ao nosso cotidiano, né, como cristãos. Também eu tenho aqui 2 obras que eu queria fazer indicação. Um é o nosso livro-texto. O livro-texto do nosso estudo é uma obra do Charles Swindoll, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Essa obrinha aqui, já mostrei algumas vezes. E queria também apresentar uma obra para você que gostaria de conhecer, então, a história do povo de Deus, o povo de Israel, hebreus, né? Depois israelita, depois judeus, né? O mesmo povo, e aí vai se colocando então, eles vão ganhando esses nomes e devido aos alguns significados durante a história. Se você quer conhecer mais sobre a história do povo de Deus, né? O judaísmo e também, em específico, o cristianismo, se você quer conhecer mais a história do povo de Deus, mais precisamente o Antigo Testamento, eu recomendo essa obra aqui do historiador Flávio José, A História dos Hebreus. Essa obra aqui é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o título é de Abraão, a Queda de Jerusalém, obra completa, uma obra bem volumosa do historiador Flávio José. Ela não está mais com essa capa, ela está com a capa ouro, caso não esteja enganado. A minha versão é uma versão bem antiga, já faz um bom tempo que eu a tenho. Então a capinha não é mais essa, é uma capa ouro, caso você for comprar e você não encontre então com essa capa aí e você questione se é a mesma obra. Ela não está mais com essa capa, ela já está com uma capa diferente. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do verso 8 e em seguida a exposição, concluindo com mais 2 aplicações para darmos sequência então ao nosso estudo. O texto diz assim:
Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Então vamos agora estudar esse versículo, apenas o versículo 8. Como falei aqui, a saga de Davi para encobrir o seu pecado, ela tem então a sua continuidade. Primeiramente, uma receptividade, né? Versículos 6 e 7, né? Davi manda que que Joabe envie Urias até ele, depois uma receptividade, onde ele ali dialoga com Urias, versículo 7, né? E questiona, né? Pergunta como estava Joabe, como nós vimos, como estava o exército, e também como ia então a guerra, como estava o desenrolar então da guerra. Em seguida aqui, o verso 8, nós vemos então que agora, né, Davi ele manda que Urias vá usufruir de um momento de prazer, de alegria com a sua família, em especial sua esposa Batseba. Então, tudo isso para então Davi conseguir encobrir então o seu pecado, né? O próximo passo, né, era fazer Urias então ir para casa. E o texto diz assim: depois, né, após então Davi fingir querer saber sobre o campo de batalha, o texto continua assim: Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. Descansar aqui na prática, dentro do contexto, né, dentro do plano de Davi, era que Urias fosse para casa e tivesse relações com sua esposa, Batseba, para que assim ele se tornasse o pai de uma criança, então, que não era sua, que era fruto, então, de um adultério entre Davi e Batseba. Então, Urias era o inocente, como nós já vimos, né? Assim, né, Urias indo para casa e, na sequência, se deitando com sua esposa, ele então legitimaria a gravidez como se a gravidez fosse, então, de Urias, né? Sendo que nós sabemos, né, porque nós temos, então, a revelação completa de Deus, temos toda a história, conhecemos toda a história, que então o filho jamais seria de Urias, devido que quem se deitou com Batseba, né, foi o próprio Davi, e isso após ela ter já passado pelo o período menstrual. Quando Davi envia Urias, né, e como nós vimos, diz para que ele descanse, né, só que o intuito não era esse, o texto diz que logo na sequência, o verso 8 diz assim: e assim que Urias saiu, logo na sequência, né, o rei então mandou um presente, né, um presente real, podemos dizer assim, para Urias, né? O texto nos diz, foi-lhe mandado um presente do rei, né? Então Davi, ele preparou tudo, né? O presente aqui, ele reforça a tentativa de sedução ali, né? Da situação por parte de Davi, uma sedução indireta, né? Davi, ele cria o ambiente ali, deixa o ambiente totalmente favorável para que Urias fosse então para a sua casa e concretizasse o plano de Davi, né, que se deitasse então com a sua mulher Batseba, sendo que após ela anunciar a Davi a gravidez, ela sai de cena, né? O texto não apresenta ela. Aqui nós temos o plano então de Davi, né? Por trás dos bastidores não há então relato sobre Batseba tendo participado do plano, desse plano, pelo menos nesse momento aqui. E o texto também, aqui quando Davi ele envia um presente, né? Ali nós temos um gesto real, né? Que era então uma honra. Imagine aí um súdito do reino receber um presente do próprio rei, um presente real, né? Então era uma honra receber um presente do rei, né? Porém, né, Davi aqui ele usou um gesto, né, tão nobre como um instrumento para enganar, né, para fundamentar mais ainda e para fundar mais ainda então em seu pecado, e desta feita um pecado que contra o próprio Deus, né? Porque todo pecado é contra Deus, né? E que trará consequências até o final da sua vida, né? Devido a esse pecado.
aqui nós podemos, então nós entendemos o versículo, né? E aqui nós podemos fazer, assim, algumas implicações teológicas, né? Para essa parte do texto, para o versículo 8, né? E a primeira implicação teológica que nós podemos aqui extrair é a queda moral de Davi, né? Davi deveria ser um modelo, né? Como rei, ele deveria ser o modelo de justiça, né? No entanto, né? Davi, ele usa a sua autoridade para manipular e ocultar o pecado, e usou o seu poder para cometer esse pecado contra o próprio Deus, né? Como falei, como o próprio Deus. Então, primeira implicação teológica, queda moral de Davi, né? E em segundo lugar, o abuso de poder, né? O texto aqui ele mostra como o poder ele pode ser distorcido para fins pessoais, né? Dentro da política isso é bem nós conseguimos enxergar de uma forma clara, né? Dentro da política, né? As pessoas que têm poder, elas usam esse poder para se auto-beneficiar ou beneficiar pessoas próximas a você ou do seu campo de influência, né? Aqui, no caso, Davi, com relação ao presente, né? Era um símbolo aqui de favor e tornou-se, então, um instrumento de corrupção, né? Da parte do rei para com o seu súdito Urias. Então, essas são duas implicações teológicas do texto. E aí a questão a partir disso, o que nós podemos então extrair e aplicar nossas vidas e trazer para nossas vidas como lições, né? Que lições nós podemos extrair então dessa parte do texto? E a primeira lição aqui que fica clara, né? Davi enviou um presente ali, né? Verso 8, né? Que estamos lendo. Assim que Urias saiu do Palácio Real, foi-lhe mandado um presente do rei, né? E qual é a aplicação? Nem todo presente, né, vem de Deus. Aqui não é um presente de Deus. Nós vamos entender por quê, né? O presente aqui, né, a parte chave aqui é que o presente que Davi enviou aqui a Urias, ele não tinha uma origem em Deus. Deus não mandou que Davi favorecesse ao seu servo ali, Urias, né? Pelo contrário, tinha uma intenção manipuladora, né? E uma intenção também pecaminosa, né? Qual a reflexão? Qual a reflexão que nós podemos fazer, né? É que presentes podem carregar intenções ocultas. Muitas vezes nós recebemos presentes, muitas vezes nós estranhamos, caramba, tal pessoa me deu esse presente, como é que pode, essa pessoa nem gosta de mim, ou muitas vezes, que estranho, né? Essa pessoa não é de me presentear, e muitas vezes é devido a isso, né? Que muitos presentes podem carregar intenções ocultas, e também que nem tudo que parece favorável é bênção. Muitas vezes acontecem situações, até mesmo situações em decorrências de pecaminosidade, e a pessoa diz, é Deus me abençoando, mas nem sempre, né? Nem tudo que parece favorável é bênção. Pode então conter armadilha, ou pode ser uma armadilha do inimigo de nossas almas ou de alguém buscando a nossa destruição. E por que então não era um presente de Deus, né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Deus ele nos abençoa, né? Quando ele nos presenteia, quando ele nos traz seus favores, suas bênçãos sobre nossas vidas, elas não acrescentam dores. E aqui acrescentaria dores de uma forma direta à vida do Urias, que assumiu um filho que não era seu, seria pai de um filho produzido, um filho gerado através de um adultério, né? Ali. Então Tiago, no capítulo 1 e o versículo 17 colabora com essa compreensão. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né? Descendo do Pai das luzes. Então Deus ele nos abençoa, né? Com as suas boas dádivas, com o dom perfeito, né? Que vem diretamente dele, né? Mas no texto de Provérbios, mais precisamente no capítulo 10 e o versículo 22, assim, as bênçãos do Senhor é que enriquece. Então Deus abençoa e essas bênçãos vai enriquecer nossas vidas, né? Espiritual, material. No entanto, né, o texto na continuação do verso de Provérbios 10, 22, assim, não acrescenta dores. Então as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Daí a nossa aplicação de que nem todo presente vem de Deus, porque esse presente em específico na vida de Urias traria dores para ele em um futuro, né?
criando o filho de uma outra pessoa que não era seu, né? E a outra aplicação aqui gira em torno do seguinte: é que muitas vezes nós fazemos coisas, né? Praticamos, né? E agimos muitas vezes e nós sabemos a intenção. A outra pessoa não sabe a intenção, como aqui o caso. Urias não sabia as intenções que estavam ocultas com esse presente, com a atitude de Davi de mandar trazê-lo, né? De conduzi-lo ele até a sua casa. Urias não sabia. No entanto, qual é a nossa aplicação? Deus vê além das intenções. Então, por mais que muitas vezes nós sabemos a intenção, a pessoa ou as situações que nós vivenciamos e muitas vezes o que nós fazemos, não sabe as nossas intenções ou o que está por trás, não sabem as nossas intenções, mas Deus, que é soberano, Pai, ele conhece exatamente qual é a intenção então do nosso coração, né? Davi, nós vemos que Davi achava aqui que Davi ele escondeu a sua verdadeira intenção, né? Intenção com relação a Urias. Ele não deixou que Urias soubesse qual seria então a sua verdadeira intenção. Porém, é bom entender que Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhecia a intenção de Davi, né? E Deus sabia o que estava por trás do que Davi estava fazendo ali. Deus sabe o que está por trás, muitas vezes, de intenções suas para com outros ou para em diversas situações do seu cotidiano. Deus sabe, entendeu? Por mais que nós tenhamos a ideia, ninguém está vendo, mas Deus sabe. E a aplicação de uma forma direta aqui é que nossas motivações importam tanto quanto nossas ações. O que motiva que nós fazemos, atuamos, né? A nossa ação, né? Essas motivações, elas são tão importantes, o que nos move, quanto a própria ação em si. São tão importantes quanto aquilo que nós realizamos, né? E diante disso, nós vamos para a soberania de Deus no sentido da onisciência de Deus, né? Que Deus ele conhece tudo, Deus sabe tudo, né? Ele é onipresente, ele é onipresente, né? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus, ele sabe de tudo, né? Ele está em todo lugar e ele tem, então, todo o poder. Então, Deus conhece os nossos pensamentos. E é interessante, no Salmo 139, versículo 1 ao 4, é: Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabes quando me sento, quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Aí aqui é interessante, o verso 4, porque o verso 4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conhece toda. Então, antes de você pronunciar, antes de você trazer a sua oração, antes de você trazer a sua palavra, trazer compartilhar um pensamento, trazer a linguagem oral, Deus, ele já conhece, né? E também é bom entender que Deus não vê como o homem, né? Deus não vê como o homem, inclusive aplicado ao próprio Davi, na vida do próprio Davi, vamos usar o texto de 1 Samuel, capítulo 16 e verso 7, aplicado ao próprio Davi, né? E aí o texto diz o seguinte: então Deus vê, né? Deus não vê como o homem vê. Urias viu de uma forma as atitudes do rei, mas, né, Deus sabia o que estava por trás. Então, 1 Samuel capítulo 16, verso 7, logo a parte B, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração, né? E o coração do homem, ele então, também diante disso, né, de que Deus vê além das nossas intenções, é bom entender que o coração do homem, ele é enganoso, né? Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Aí a continuação é que é interessante, porque o texto diz assim: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então veja, né?
que Deus examina a nossa mente, né? E também o nosso coração, né? E, em consequência disso, Deus retribuirá a cada um, né? E é bom entender que o coração do homem, ele é enganoso, né? Mas Deus, ele vai até, né? Ele vai até a nossa mente, ele vai até o nosso interior mais profundo e ele conhece. E as consequências é que aquilo que você faz, né, que você acha como aplicação, Deus vê além das intenções, aquilo que você faz achando que Deus ele não sabe, Deus sabe e vai retribuir, como aqui no texto de Jeremias, o verso 10, o Senhor examina a mente e prova o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, aquilo que você faz e o caminho, então, que você anda, como nós vamos ver no progresso do nosso estudo, as consequências sobre a vida de Davi, até mesmo o fim, até a sua velhice, o quanto ele pagou caro pelo caminho que Davi ele seguiu, pagou muito caro, ele pagou um preço muito alto devido às consequências, então, do seu pecado. É isso, então finalizamos a parte B, então podemos dizer assim, a parte B do nosso quinto tópico, a tentativa de Davi de encobrir o seu pecado para com Batseba, encobrir de Urias. Então Davi convoca que Urias venha até ele e finge interesse ali pelo que estava acontecendo no campo de batalha, lembrando que Urias se encontrava na guerra. Agora o verso 8, Davi tenta manipular Urias com conforto, mandando que ele vá descansar, e também com presente, mandando presente logo após Urias sair da presença real. Na parte C, então, do nosso estudo aqui, versículo 9 e 10, nós vamos ver que Urias ele se recusa a ir para casa. Versículo 9 e versículo 10. A parte C, podemos dizer assim. Estamos estudando a quinta parte do nosso estudo, versículo 6 a 13, estudamos versículos 6 e 7, agora o versículo 8, e a parte C, versículo 9 e 10. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não nos segue no Instagram, no Facebook, passa a nos seguir, deixa o seu comentário. Também deixa temáticas que você acha interessante, né? Que você tem curiosidade. Aqui é um canal voltado ao mundo religioso, então deixa aqui as suas dúvidas, deixa também, acrescenta, deixa o seu posicionamento, o seu comentário e traga aqui nos comentários temas que você gostaria que fosse então abordado aqui no canal. Lembrando que o canal tem vários vídeos sobre vários temas de várias religiões doutrinárias ou históricas. É isso e até o próximo vídeo.